A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, meus irmãos. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 99. Salmo para a nossa reflexão nesta noite. Salmo 99. Uma noite fria, mas em que Deus nos dá o privilégio, a alegria de estarmos na sua presença, cultuando ao Senhor e pela sua misericórdia e graça, aprendendo da sua palavra ainda nesta noite, através desse belíssimo salmo que nos ensina a respeito da santidade do Senhor nosso Deus. Amém. Acompanhe a leitura, meus irmãos, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. O salmista nos diz assim: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus, foste para com eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, como eu já disse, ele retrata, ele enfatiza, ele nos ensina que Deus é santo. Ele nos ensina sobre a santidade do nome de Deus. Esse Deus que nós temos comunhão com Ele. Esse Deus que nós servimos, Ele é santo, santo, santo. E a santidade de Deus é o que diferencia Deus especialmente de nós. A santidade de Deus o torna o Deus grande e temível. A santidade de Deus separa Ele do resto da sua criação, porque Ele permanece santo, santo, santo. Mas nós somos pecadores. Toda a criação está corrompida por causa dos seus pecados. Mas, para o povo de Deus, a santidade de Deus é algo maravilhoso, extraordinário, mas para os seus inimigos é algo terrível se aproximar do Deus que é santo, santo, santo. Aqueles que são amigos de Deus ou que são o povo de Deus, esses desfrutam e se alegram por Deus ser santo. Mas aqueles que vivem no pecado, esses temem e tremem diante da santidade do Senhor. Meus irmãos, esse é o Deus que é apresentado nas Escrituras Sagradas, o Deus que é puro, o Deus que é perfeito, o Deus que Ele é santo, mas Ele é Senhor, e Ele reina na sua santidade. O Senhor Deus governa. Na sua santidade, Ele governa todo o universo,
toda a sua criação. Mas o mundo moderno não reconhece a divindade de Deus. O mundo moderno se tornou antirreligioso com o advento da ciência. O Deus das Escrituras, o Deus Santo, foi substituído pela ciência para o resgate do homem, para a liberdade do homem e, quem sabe, até para a salvação do próprio homem. A despeito dessa rejeição do mundo moderno e até do nosso mundo, como é classificada a nossa sociedade como uma sociedade pós-moderna, ainda que haja essa rejeição, Deus continua governando em sua santidade. Ele continua governando o mundo, governando o universo. Quando nós lemos as palavras de Deus, a Escritura Sagrada, nós aprendemos que esse Deus, ele não só governa toda a sua criação, mas a palavra de Deus nos diz que não há uma só autoridade nesse mundo que não proceda do próprio Deus. Toda autoridade que há no mundo, e o mundo é constituído de autoridades, de governo, a Bíblia diz, nenhuma delas deixou de ser constituída pelo próprio Deus. Romanos capítulo 13 nos diz sobre isso. E as autoridades que existem foram instituídas por eles, ou seja, designadas, determinadas pelo próprio Deus. Então, ainda que o mundo não reconheça o governo desse Deus que é santo, ainda assim ele permanece no governo, ele permanece reinando. O Deus da cristandade continua e continuará no domínio de toda essa realidade. Ele governa o mundo e o seu governo, como esse salmo nos ensina aqui, é um governo santo, é um governo justo, é um governo perdoador também para aqueles que buscam Ele e confiam no seu nome. Meus queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre esse tema que o salmista nos ensina aqui, que o Deus Santo, Ele é temível e Ele é também o Deus perdoador. O Deus Santo é temível para o mundo e para nós também. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que é temível, Ele é também o Deus que perdoa pecados. Ele é também o Deus que é salvador. E nós podemos aprender isso olhando para esse salmo, lendo esse salmo, estudando esse salmo. Nós podemos observar aqui, em primeiro lugar, esse Deus Santo, Ele é temível porque Ele reina em santidade e em justiça. Estou dizendo para os irmãos, então, que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é o Deus Santo, que é temível e é também o Deus Salvador. Por que Ele é temível, pastor? Porque Ele reina em santidade e em justiça. Em justiça. E esse é o problema da humanidade. Ter que lidar com a santidade de Deus. Esse é o problema e a dificuldade que nos deparamos na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus, ter que pecadores se relacionar, pecadores terem comunhão, pecadores terem intimidade com Deus que é santo, santo, santo. Como isso é possível? Não é esse Deus santo que o mundo quer que tenha sobre ele como seu governo. O Deus reinando em santidade e em justiça. Observe que não é diferente. Esta é a realidade. O salmista nos diz que esse Deus que é santo, Ele reina. Ainda que o mundo caído, ainda que pecadores digam não queremos esse Deus santo sobre nós, nós não reconhecemos o governo desse Deus santo, nós rejeitamos esse Deus, porque esse Deus que é santo nos acusa,
Esse Deus que é santo e que reina em sua santidade, Ele evidencia os nossos pecados, Ele nos envergonha, Ele nos humilha, ou nós nos sentimos humilhados e envergonhados diante da sua santidade, porque nós somos pecadores. Mas o salmista insiste, no versículo 1, reina o Senhor, trema os povos. Ou seja, irmãos, a palavra aqui, trema os povos, significa tenham medo, porque Deus reina. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia ensina também a respeito disso, que a sociedade, o homem caído, o homem pecador, ele não quer reconhecer essa autoridade, esse governo de Deus, e ele passa a viver neste mundo colocando em sua mente que isto é a verdade, que o Deus Santo não reina, que esse mundo não está sob a direção de Deus, do Deus que é perfeito, do Deus que é poderoso e que reina em justiça. Ele nega esse governo do Deus, porque ele não quer reconhecer a santidade de Deus como aquele que é o Senhor da sua vida, porque a santidade de Deus o acusa, denuncia o estado de pecado em que a humanidade vive. Mas o salmista insiste, reina o Senhor, trema os povos. Observe que do versículo 1 ao versículo 3, o salmista está descrevendo como Yahvé, e o nome Senhor aqui é Yahvé, como Ele é poderoso e como Ele é santo, mas Ele governa. Ele está na direção deste mundo e o mundo inteiro está sob o seu governo e o seu cuidado. Ele enfatiza então que Deus, o governo dele é o governo teocêntrico e, portanto, ele assume essa posição, como o salmista mostra aqui, essa posição mais elevada sobre tudo e sobre todos. Ele diz, celebrem eles o teu nome. Aliás, o versículo 2, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado. Observe que no meio do povo de Deus há esse reconhecimento da grandeza de Deus, há esse reconhecimento que Deus ele está acima de tudo e de todos. O povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus reconhecia a grandeza de Deus, reconhecia o governo de Deus, reconhecia a posição elevada de Deus, ou seja, Deus é magnífico, Ele é magnânimo, Ele é exaltado sobre os povos, Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos, Ele é Deus grande, diz o versículo 2, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Essa é a posição de Deus, essa é a realidade com respeito ao Deus das Escrituras, é o Deus que é santo e que governa sobre tudo e sobre todos. E o salmista faz um chamado, o salmista faz uma convocação. No versículo 3, o salmista diz, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Porque é santo. A palavra celebrar aqui significa reconheçam. Reconheçam que esse Deus é grande, reconheçam que esse Deus é tremendo, porque Ele é santo. Repare que o salmista então enfatiza essa verdade a respeito desse Deus, o Deus das Escrituras, que Ele é santo. Esse é o caráter de Deus, esse é o atributo que representa quem Deus é no seu ser, a sua pureza, a sua perfeição, a santidade de Deus é evidenciada aqui nesse salmo, quando ele chama a nossa atenção a reconhecer a sua grandeza, o seu poder e o seu governo sobre as nossas próprias vidas. Deus é santo. Talvez, irmãos, nós tenhamos dificuldade de entender a respeito da santidade de Deus, porque nós somos tão pecadores. Nós temos essa limitação, essa barreira, esse bloqueio de entender a profundidade, o que representa, o que é essa santidade da parte do próprio Deus. Mas nós podemos ter alguns vislumbres do que significa a santidade de Deus. Nós podemos pensar na santidade de Deus como algo que é belo,
A santidade de Deus revela a beleza de Deus, revela o quanto Deus é belo no seu ser. A santidade de Deus aponta para a pureza de Deus. Aquilo que é puro é belo. E a gente pode observar isso na nossa vivência aqui neste mundo, nas coisas criadas do próprio Deus, e muitas vezes até em elementos, em construções da própria humanidade, que também são construções belas, bem feitas, e que essas construções e que essa realidade que é bela, ela chama a sua e a minha atenção para a beleza da santidade de Deus. Quando você contempla o pôr do sol, e quem gosta de contemplar o pôr do sol fica vislumbrado diante da beleza, da pintura que o sol, no entardecer, ao se pôr, nos presenteia, traz para nós. Essa beleza, essa pureza aponta para quem Deus é na sua santidade, na sua pureza, na sua beleza. A santidade de Deus revela a beleza de Deus, o quanto Deus é belo. Quando um filho nasce, uma filhinha nasce, os pais ficam encantados, os avós ficam encantados, nós ficamos encantados com a beleza da vida, com a pureza da criança, ainda que nós saibamos que ela é uma pecadora, mas a beleza da vida, a pureza da vida, o presente da vida, a criança, o bebê, na sua beleza, aponta para a beleza do próprio Deus, ainda que ele seja pecador, ainda que o pôr do sol seja um pôr do sol no mundo caído. Mas essas coisas estão aí chamando a atenção de pecadores, chamando a nossa atenção para a realidade desse Deus que é santo, santo, santo. Quem não gosta de contemplar a beleza de uma noite estrelada, de uma lua no céu, brilhando ao anoitecer, e que tira o seu fôlego quando você para e reflete na luz das estrelas, da lua. Irmãos, cada uma dessas realidades, dessas belezas, deve chamar a nossa atenção para a beleza da santidade e da perfeição da santidade, que é o nosso Deus, o Deus das Escrituras. E o salmista está dizendo, esse Deus que é santo, santo, que é puro, que é perfeito, ele reina. Trema os povos. Há um Deus que governa e esse Deus, ele é santo, puro, perfeito. O santo, santo, santo. Se atentem, realidade criada. Se atentem, pecadores caídos. Esse Deus não está abandonado. Aliás, esse mundo não está abandonado. A criação de Deus não foi rejeitada pelo próprio Deus. O salmista está dizendo que ele reina. O Deus Santo reina em majestade e em poder. Mas ele diz mais, ele diz que esse Deus que é o Deus santo e temível, e ele é santo e temível porque ele reina em santidade, mas ele reina também em justiça. Se nós somos pecadores, nós tememos a santidade de Deus. Quando nós pecamos e nos prostramos diante do Senhor, nós ficamos com medo de Deus, porque nós somos pecadores e eu me aproximo de Deus em pecado. E eu sei que Deus não se agrada do pecado, e eu sei que quando eu peco, eu entristeço, eu ofendo a santidade de Deus. Então, por saber que esse Deus é santo e que Ele reina, e que Ele é Senhor da minha vida, Senhor deste mundo, quando eu tropeço, quando eu desobedeço, quando eu peco, eu me volto para esse Deus como seu filho. Mas eu me volto com temor, porque eu sei que eu sou pecador e que Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. Eu sei que quando eu peco, o meu pecado ofende a Ele em primeiro lugar, o meu pecado ofende a sua santidade. Mas o salmista diz mais, que ele reina em santidade e ele reina em justiça. O Deus Santo reina em santidade, mas ele também reina em justiça. É isso que nos mostra esse texto ainda aqui
no versículo 4, ele diz: és Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo, o estrado de seus pés, porque Ele é santo. Irmãos, Deus não apenas reina em santidade, mas Deus reina também em justiça, ou seja, Ele reina e os seus atos no seu reinado são atos de justiça, são atos justos. Deus não passa a mão pela cabeça. Deus se obriga a aplicar a sua justiça aos desobedientes, aos pecadores. Deus é Pai, Deus é amor, e nós gostamos de falar essas palavras com respeito a Deus, mas Deus é santidade e Deus é justo. E é isso que o salmista está nos mostrando aqui também, no seu governo neste mundo. Deus se obriga a aplicar a sua justiça, porque Ele governa com justiça, não apenas com poder, mas Ele governa também com a sua justiça. Irmãos, o julgamento de Deus, ele é caracterizado pela justiça e pela integridade do Senhor, pelo que Ele é. O salmista usa aqui a justiça e a retidão de Deus, que ele chama aqui pelo nome de Yahvé. E ele, quando traz essa realidade, dizendo: olha, Deus é o Deus que reina com justiça, ele olha para a própria realidade dos judeus, de Israel ao longo da história. E ele pode observar, e pode lembrar, e pode pontuar quantas vezes Deus aplicou a sua justiça no meio do seu povo. O Deus que reina em santidade. Quando o povo desobedeceu, Deus aplicou a sua justiça. Quando o povo sai, é tirado do Egito, da escravidão do Egito, toda aquela primeira geração que estava lá, de coração endurecido, Deus não permite que essa geração tome posse da terra prometida, mas Deus, com a sua justiça, e ao aplicar a sua justiça, faz com que eles morram no deserto e não entrem na terra de Canaã. O Deus que reina em santidade é o mesmo Deus que reina também com justiça, porque Ele é justo. Deus chamou Moisés e constituiu Moisés como o grande líder para conduzir esse povo ao Egito. Mas porque Moisés desobedeceu, porque Moisés não santificou o nome de Deus nas águas de Meribá, Deus aplicou a sua justiça e não permitiu que Moisés também entrasse na terra prometida. Deus o ceifou para ele antes de entrar na terra prometida, e Deus deixou isso muito claro: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você não santificou o meu nome, porque você me desobedeceu, porque você pecou, porque você não fez o que eu ordenei que você fizesse, você não engrandeceu o meu nome diante do meu povo. Por isso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Meus irmãos, o Deus que reina, Ele é o Deus santo e temível, porque Ele é o Deus santo, e a santidade de Deus, ela é a santidade que traz grande temor e tremor aos homens e ao mundo caído, porque Ele é perfeito, Ele é santo e nós somos pecadores. Esse Deus que é santo e temível é o Deus que reina em santidade e também em justiça. E quando diante de pecadores, Ele precisa aplicar a sua justiça. Quando está diante de pecadores, Ele precisa exercer o seu juízo, porque Ele não pode voltar atrás. Ele é Deus justo, Ele é Deus que precisa aplicar a sua justiça. Mas como nos relacionar com esse Deus que é santo e nós somos tão pecadores? Esse Deus que é santo, esse Deus que reina em santidade e reina em justiça, e por isso Ele é temível. Eu disse para vocês que Ele é santo e temível, mas Ele é também o Deus Salvador. Como esse Deus que é santo e justo assim, como Ele pode salvar pecadores como eu e você?
Irmãos, o Salmo prossegue e ele vai dizer na sequência, e aí eu passo ao segundo ponto dessa mensagem aqui. Ele vai dizer para nós, nos versículos seguintes, que esse Deus que é santo, ele é também o Deus perdoador. E o versículo 6 começa falando a respeito de Moisés e de Arão, os dois irmãos. Ele diz no versículo 6, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel, o grande servo de Deus também, líder do povo do Senhor, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Veja que Moisés, veja que Arão, veja que Samuel eram homens pecadores como eu e você. Mas foram homens que Deus constituiu como mediadores entre Deus e o povo pecador, o seu povo. Mas o que faz o mediador? Estes foram sacerdotes. O que faz o sacerdote? Intercede pelo povo. O que faz o mediador? Representa o povo diante de Deus e também intercede pelo povo, media, faz a mediação. Moisés e Arão, sacerdotes, quando intercediam junto a Deus, eles precisavam levar a oferta. Eles precisavam apresentar o sacrifício. Eles precisavam apresentar sangue e sacrifício. O que significa isso? O Deus Santo, ele aceita pecadores, mas há que se pagar um preço. O preço do sacrifício e o preço do sangue. Os sacerdotes nos apresentavam diante do Senhor, mas Deus nos aceitava por meio do sangue derramado, do animal puro, limpo. O sacrifício do animal, a vida do animal, precisava ser sacrificada para que Deus perdoasse o povo toda vez que o povo pecava e que fosse apresentado diante do Senhor, era necessário o sacrifício através desses mediadores. Eles não podiam morrer e entregar a sua vida, porque eles eram pecadores também, mas eles podiam apresentar o sangue e o animal morto, que era limpo, que era puro, diante do Senhor, para que só assim o Deus Santo recebesse diante de si pecadores como o povo de Israel, como o povo de Deus. Irmãos, o Deus Santo é temível, mas o Deus Santo é também o Deus que salva pecadores como eu e você, porque esse Deus, ele reina, e o salmista diz que ele é o Deus perdoador, o Deus que perdoa os nossos pecados também. O verso 7 diz que os sacerdotes falavam ao Senhor e o Senhor respondia a eles na coluna de nuvem. Eles guardavam os mandamentos do Senhor e a lei que lhes tinha dado. E diz o versículo 8 que tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, e foste para com eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos, Deus perdoador, o Deus que perdoa, ainda que castigasse o povo. O Deus que perdoa, ainda que não deixasse de cumprir a sua justiça, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele não pode passar a mão pela cabeça, como às vezes nós como pais fazemos com os nossos filhos. Mas cada pecado recebe o seu devido castigo diante do Senhor. Mas o salmista destaca, tu és Deus perdoador, tu és Deus santo, tu és Deus temível, tu és Deus justo, mas tu és Deus perdoador. O Deus que é santo e temível é Deus salvador, porque Ele é o Deus que perdoa pecados. Por isso o salmista diz, exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus e Pai. Irmãos, nós como povo de Israel também somos pecadores. E como Deus aceita o pecador hoje diante da sua presença? Esse Deus que é santíssimo,
como Ele aceita pecadores como nós, tão imperfeitos e tão cheios de pecados. Há a necessidade de um mediador. Há a necessidade de um sacerdote. Moisés e Arão, Samuel e os sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus aceita pecadores diante de si e perdoa pecados sem mudar a sua essência de santidade como Ele é, porque Ele nos aceita por meio do sumo sacerdote, que é o mediador perfeito entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Moisés e Arão passaram. Moisés e Arão não puderam entregar as suas vidas por nós e nem pelo povo de Israel, mas eles não precisavam fazer isso, porque eles usavam os animais que Deus separou para isso. E mais do que isso, eles, como sacerdotes, apontavam para o próprio Filho de Deus, para o próprio Jesus Cristo. Este sim, sendo santo, sendo perfeito, agora entrega a sua vida como sacrifício, o sangue é derramado. Não existe perdão sem sacrifício e sem sangue. Nós costumamos dizer, não é? Que a salvação é de graça. Não é verdade. A salvação exigiu um preço altíssimo da parte de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Foi necessário que Ele desse a sua vida. Foi necessário que o seu sangue fosse vertido naquela cruz. Foi necessário que Ele recebesse o peso dos nossos pecados. Foi necessário que Ele recebesse a condenação dos nossos pecados em nosso lugar. E Ele sofreu grandemente por mim e por você. É por isso que esse Deus que é tão santo, esse Deus que é tão puro, Ele agora nos convida a estar diante dEle. Isto é possível por meio de Jesus Cristo, porque Ele derramou seu sangue. Sem sangue e sem sacrifício não poderia haver remissão de pecados. É por isso que o autor aos Hebreus agora ele vai dizer a respeito de Jesus, olhando para o sacrifício do Antigo Testamento, ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os pecadores, os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Jesus agora, olha o que diz o autor aos Hebreus, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados pelo próprio Deus. É por isso, queridos, que faz todo sentido agora o salmista concluir esse salmo fazendo esse convite para todo o povo de Deus, para aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhecem a Ele como o Senhor da sua vida e a Deus como aquele que governa em toda a sua santidade. O salmista conclui no verso 9 dizendo: exaltai ao Senhor nosso Deus. Nós podemos exaltar a Deus agora e Ele aceitar a nossa exaltação, ao nosso louvor, a nossa adoração por meio de Jesus Cristo. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento, o centro da adoração a Deus era Jerusalém. Jerusalém ficava sobre o Monte Sião, um dos montes principais. Mas hoje, com Cristo e em Cristo e pelo Espírito Santo, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar.
Nós temos a liberdade em Cristo e pelo Espírito Santo, e nós somos convidados, chamados a essa adoração, a essa exaltação, como nós estamos fazendo domingo após domingo na casa do Senhor, e também em nossas casas, quando nos reunimos para cultuar ao Senhor em família. Nós estamos exaltando ao Senhor, você e eu, que não deixamos de ser pecadores, mas que agora, milagrosamente, por meio do mediador, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Deus, na certeza de que não seremos fulminados, na certeza de que não seremos destruídos pelo poder da sua santidade, pela grandeza do Senhor. Quem é eu? Quem sou eu? Quem é os homens? Quem são os homens? Pecadores como somos, para nos achegar diante do Senhor. Mas agora em Cristo é possível. E é por isso que o autor aos Hebreus faz esse convite, para que nós não deixemos de congregar, para que nós não tenhamos medo, e o autor aos Hebreus diz que nós devemos ter coragem, porque agora o véu foi rasgado do alto a baixo, não há mais barreira, não há mais impedimento. No tabernáculo, no Antigo Testamento, Deus habitava no Santo dos Santos e só o sumo sacerdote podia entrar lá. Com Cristo agora, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo foi rasgado do alto a baixo, e agora você e eu que crê em Jesus Cristo, ainda que sejamos pecadores, temos toda a liberdade, temos toda a convicção pela fé e pelo mérito dele, porque ele se sacrificou, ele derramou o seu sangue, e é nele, em Cristo Jesus, que nós podemos nos achegar e contemplar não apenas o pôr do sol, não apenas a beleza de um bebê recém-nascido, não apenas uma grande obra de arte onde há ali quase a perfeição da obra humana, e nos encantamos com tudo isso, mas agora o salmista convida eu e você, por meio de Jesus Cristo, a contemplar a beleza da santidade do Senhor e nos alegrarmos nele, e nos satisfazermos nele, e nos realizarmos nele. Percebe, irmãos? Você e eu somos chamados a ir além. O que Deus tem para nós é muito mais do que a realidade desse mundo caído, embora encontremos beleza que aponte para Deus, mas é justamente essa a intenção, não só da beleza que nós encontramos nesse mundo, mas sobretudo do salmista aqui, quando ele diz que reina o Senhor, trema os povos, quando ele nos ensina aqui que esse Deus, ele reina em santidade, que ele é o Deus santo e temível, mas que ele é o Deus salvador. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a liberdade, nós temos a alegria, nós temos o prazer de nos aproximarmos de Deus e sermos beneficiados e desfrutarmos de toda a beleza da sua santidade. E não tenha dúvida, assim como Jesus, quando ele ministrava aqui neste mundo, no meio da multidão, ali as crianças queriam aproximar-se dele, ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Ele abre os braços para receber aquelas crianças. Deus, nosso Pai, tem alegria, tem prazer, ainda que eu e você sejamos pecadores, mas por meio dos méritos de Cristo Jesus, pelo sacrifício e pelo sangue dele, ele abre os seus braços, nosso Pai Celestial, e ele quer que você venha, ele quer que você se dirige, se aproxime, que você permaneça na presença do Deus que é santo, santo, santo. Não com medo, não tremendo de medo, mas confiante, mais alegre na presença do Senhor, para desfrutar da beleza, da santidade do Senhor, do seu perdão, da sua salvação, da sua comunhão, do seu amor. Vinde, vinde benditos de meu Pai. É a voz que nós esperamos ouvir no dia final. Mas esse convite já foi feito desde quando você reconheceu a Jesus como teu Senhor e Salvador. Desde quando você olha para esse Deus Santo e você reconhece que Ele governa a sua vida.
Ainda que você seja pecador, mas que ao pecar você se arrepende. E você deseja ser santo como Ele é santo, porque essa é a vontade dEle. Venha, se aproxime, venha até mim, diz o nosso Deus, esse é o convite. Venha e se aproxime cada vez de mim e se torne cada vez mais parecido comigo. Sede santos porque eu sou santo. A santidade de Deus, irmãos, não deve nos assustar. A santidade de Deus não deve nos atormentar, porque nós não vivemos mais na prática do pecado. É bem verdade que quando eu e você pecamos e tropeçamos, nós tememos a Deus, porque nós sabemos que estamos em pecado e carecemos do seu perdão. Mas não vivemos mais no pecado, na incredulidade. Mas ai daquele que vive no pecado. Ai do mundo que vive no pecado. Ai do mundo que rejeita deliberadamente e que nega o reinado do Deus Santo, 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 porque Ele continuará reinando e Ele voltará a esse mundo e aqueles que negam o seu reinado e a sua santidade terão que prestar contas diante dEle. Esse Deus, Ele é tão real e tão vivo e verdadeiro quanto o pôr do sol, quanto a criança que nasce, quanto a realidade que esse mundo está chamando a nossa atenção pela sua beleza, que aponta para a existência e o governo desse Deus que é santo, governa em justiça, mas que é o Deus que perdoa pecados, porque Ele quer salvar pecadores. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça crescer cada vez mais em santidade. Que Ele nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Ele, porque essa é a obra que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Você já percebeu isso? Você, depois de convertido, não está andando para trás, se tornando cada vez mais pecador, você está andando para frente e se tornando cada vez mais santo, 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 parecido com o seu Pai que habita nos céus. Essa é a obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida, para nos encontrarmos com o seu Filho no último dia, mais parecido com Ele, e ouçamos dele: vinde, benditos de meu Pai. Louvado seja Deus, irmãos, pela sua palavra, e que na sua misericórdia e graça Ele possa fazer você entender e fazer você e eu aplicar na nossa vida. Que você possa reler esse salmo à luz do que foi dito aqui, e você poderá certamente descobrir outras lições, outros conhecimentos mais profundos, e aplicar e crescer nessa graça bendita e nessa santidade do Senhor. Amém.